tenho percebido que é um tempo de nós termos esse retorno à profundidade da palavra de Deus, de uma forma muito simples como ela é. O Evangelho é simples e muitas vezes nós negligenciamos essa simplicidade porque nós queremos arrumar mais coisas, mas nós não precisamos. Como o apóstolo Paulo diz, Cristo é a minha suficiência. Então eu quero compartilhar com vocês essa manhã sobre a maturidade da nova criatura. E para isso, numa mensagem quase expositiva, quero ler bastante com vocês, se vocês não se incomodarem, em Romanos, começar em Romanos, capítulo 5, verso 14. É o primeiro texto que nós vamos ler, Romanos 5, verso 14 em diante, até o verso de número 17. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão por meio de um só homem, Jesus Cristo. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois, então, continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Vivamos uma nova vida. Se nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o nosso corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, que Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele no que se refere à morte. Morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Verso 11. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. Verso 14. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está trazendo aos crentes, novos convertidos,
em especial os romanos, né? Pessoas que estavam vivendo lá em Roma e alguns também ditos cidadãos romanos, mas que não moravam lá. Ele está escrevendo a gente que participava de uma cultura muito mista, tanto de Roma como dos gregos, e agora ele está apresentando o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, a essas pessoas. E ele está deixando bem claro algo muito interessante, que ele também escreve aos Coríntios, falando que nós descendíamos de Adão, o primeiro Adão, que lá no Jardim do Éden, ele resolve tomar uma decisão errada. Ele e Eva decidem, representando a humanidade inteira, tomar uma decisão errada, uma decisão de pecar. E entrando o pecado no mundo, que era perfeito, após o pecado, o apóstolo Paulo diz que o salário vem em seguida, a consequência do pecado. E ele diz que o salário do pecado é a morte. Assim, por causa da decisão errada do pecado de Adão, do primeiro Adão, vem a morte. E Paulo diz que muitos morreram até sem pecar, como pecou Adão, em diferentes pecados. O que Paulo estava dizendo é que não importava qual tipo de pecado, como foi pecado. Pecado é pecado e todo pecado traz como consequência a morte. Ou seja, o afastamento de Deus. Agora, Paulo está dizendo para nós que Cristo veio. E ele veio como o segundo Adão. Ele fala isso expressamente aos Coríntios, que Cristo é o segundo Adão. Por que ele precisava vir? Por que Paulo chama de segundo Adão? É que o primeiro cometeu uma grande atrocidade. Ele permitiu que o seu coração ele fosse cheio de uma necessidade que ele não tinha, quando for enganado pela serpente lá no jardim. Agora ele diz assim, teve grande consequência. O pecado trouxe enormes consequências, devastadoras consequências para a humanidade e para toda a criação. Todavia, Cristo vem para que possa redimir, possa trazer justificativa, perdoar e reconciliar a humanidade novamente com o Pai. Então ele chama Cristo do segundo Adão. No primeiro Adão nós temos a natureza pecaminosa. Todo ser humano já nasce com o pecado em si. Davi explica isso, eu já fui concebido em pecado, carrego essa natureza pecaminosa. Agora Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele escreve isso aos Coríntios, na segunda carta, verso 17 do capítulo 5, ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão no segundo Adão, já não são mais pertencentes à natureza pecaminosa, eles estão agora participando de uma nova criação em Cristo Jesus, uma nova humanidade que vem a partir do segundo Adão. No primeiro vem a morte, e ele diz, no segundo vem a dádiva da vida, a graça de Deus. E ele diz, o primeiro causou muito estrago, mas o segundo tem um poder ainda maior. Se o pecado tem poder, se a morte trouxe poder, mas nós precisamos entender que o poder de Cristo Jesus, do segundo Adão, é muito maior do que do primeiro. Por isso, nós não estamos mais conectados ao primeiro Adão. Nós estamos conectados ao segundo Adão, que é Cristo Jesus. É por isso que nesse texto de Romanos, Paulo está dizendo, nós não vamos continuar pecando. Cristo Jesus já nos libertou desse poder que o pecado tinha sobre a nossa vida. Ele já tirou de nós o poder que havia da natureza pecaminosa do primeiro Adão. Agora nós temos uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Por isso que ele diz, na graça de Cristo eu não continuo pecando. Eu não amo mais o pecado. O pecado já não entra mais na minha agenda. Quem aqui hoje amanheceu o dia, levantou da sua cama e diz, o que vou pecar hoje? Como pecarei hoje? Nenhum de nós. Porque a nossa natureza já não é mais. E hoje nós vamos dormir e não vamos ficar pensando o que vamos pecar amanhã. Porque a nossa natureza não é mais uma natureza pecaminosa. É a natureza de Cristo Jesus.
o nosso coração levanta e deita pensando em como agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, como me aproximar dele, o que eu posso viver como uma vida, como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá na minha igreja tem uns irmãos que falam assim: pastor Vicky, o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca. Eu digo: e o espírito é de porco. Porque muita gente tem que ficar utilizando uma desculpa de que a carne é fraca. Nós não recebemos força da fraqueza da nossa carne. Nós recebemos força pelo poder do Espírito de Deus. Não somos mais dominados pelos nossos desejos. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quem é dominado pelos seus desejos vai falar do que o seu coração, vai encher o seu coração e vai falar do que o coração está cheio, que é do pecado. São as coisas desse mundo. Nós não pertencemos mais a isso. Nós já fomos desconectados do primeiro Adão. A nossa natureza agora é uma natureza que vem do Espírito de Deus. Nós nascemos de novo. A prova tão grande disso que Deus resolveu morar dentro de nós. Ele não está competindo dentro de nós com a nossa natureza pecaminosa, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não estamos mais debaixo desse juízo, nós não somos mais merecedores da ira de Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, nós merecemos a graça. Ele resolveu dizer: você merece a graça, e Ele deu a graça de Deus para nossa vida, resolveu perdoar os nossos pecados. Não fomos nós que fomos atrás dele, ele veio ao nosso encontro e nos achou miseravelmente pecadores, nos achou, nos amou e disse: eu vou transformar você em um filho amado e uma filha amada. Ele então abre a sua casa, nos convida gentilmente a entrar, e lá já tem um banquete pronto. Foi o que nós participamos aqui, a mesa está pronta. E nós já temos um lugar que está escrito o nosso nome como filhos de Deus. Ele resolveu ser o nosso Pai. Por que deveríamos deixar que a natureza pecaminosa do primeiro Adão persista e controle a nossa vida? Não. Nós temos o Espírito de Cristo. E esse Espírito confirma com o nosso que somos filhos de Deus e podemos dizer papai. Chamá-los de papai. Portanto, o pecado não é mais o dominante da nossa vida. Você pode dizer amém? Você não é mais dominado pelo pecado. É uma escolha que você fez. Você aceitou o poder de Cristo Jesus, e o poder de Cristo Jesus é muito maior do que o pecado. Por isso que toda tentação que vem à nossa vida é uma escolha que nós podemos fazer. Se nós não tivéssemos libertos, não poderíamos escolher. Porque escravo não tem escolha. Mas nós fomos libertos, somos filhos de Deus, e hoje podemos escolher. E lógico que nós não vamos escolher o pecado, porque nós já sabemos qual é o destino final. Nós escolhemos agradar a Deus, andar em justiça. Faz sentido isso? Por isso que Paulo diz para nós que essa é a nova etapa da nossa vida. Todos nós passamos. E ele diz que no batismo morremos com Cristo. E também ressuscitamos com Cristo Jesus. O que nos espera agora é participar da natureza gloriosa do Filho de Deus. Ele está compartilhando conosco a sua natureza, como Filho de Deus, como o nosso irmão mais velho. A Bíblia fala que ele é o nosso primogênito, é o primogênito do Pai, foi o primeiro. E agora nós podemos ter a mesma vida em Cristo Jesus. Quem entende isso pode dizer amém. Agora, Romanos 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que todos nós precisamos passar por esse processo de transformação. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ou Ele nos aceita e fomos perdoados, não há um reset na nossa vida. A nossa mente continua a mesma, a nossa memória, os problemas continuam os mesmos, nós estamos na mesma família, muitas vezes morando na mesma cidade, com a mesma profissão. Agora precisa haver uma transformação. Não é algo, né? Seria muito bom se Deus resetasse e falasse: agora você vai pensar só nas coisas do céu. Mas não é assim. Precisa haver um processo. E está aqui, Romanos 12, verso 1, Paulo diz
Irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus. Quando ele faz essa introdução, ele está dizendo que eu vou pedir é muito sério. Prestem atenção. E eu peço que vocês ofereçam o quê? O corpo de vocês como sacrifício vivo. Ele não está dizendo mais a alma, o espírito, ele está dizendo o corpo. Esse corpo agora, que é mortal, precisa ir para o altar de Deus. E nós devemos oferecer como um sacrifício vivo. É uma contradição, porque todo sacrifício ele é morte, vai morrer. O sacrifício é porque vai morrer. Mas ele está dizendo que não, esse sacrifício ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus. Olha que coisa poderosa. Eu vou ao altar de Deus não para morrer, mas para viver. O meu corpo vai ao altar de Deus agora em obediência. E ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, esse é o nosso culto. Essa é a nossa forma de cultuar. É a nossa cultura, é uma mudança que está tendo. A palavra cultura vem de culto. Por isso, quem não se apresenta a Deus como sacrifício vivo, não vai prestar um culto. E se não tem culto, não tem mudança de cultura. A gente quer mudar a cultura pela forma de comportamento. Nós nos preocupamos muito com comportamento. Por isso que a gente foca tanto em corrigir comportamento. Nós pais temos esse problema. Nós queremos corrigir os nossos filhos pelo comportamento e não pelo coração. E nós precisamos corrigir é lá, como sacrifício vivo. Quando nós entendemos isso, praticamos um culto racional e a nossa cultura é moldada. Agora o verso 2. Ele está falando em moldar a cultura, moldar a forma de pensar. E aí ele diz, não se moldem ao padrão deste mundo. Quando eu apresento o meu corpo para Deus, eu estou à procura de que Deus use a minha vida para trazer uma cultura do céu para a terra. E ele diz, então eu preciso abandonar o padrão deste mundo. É um mandamento negativo. Não copiem o modo de vida deste mundo. Não serve mais. Tudo que foi identificado, classificado como mundano desse mundo, não serve mais para nós. Porque nós não somos mais conectados ao primeiro Adão. Somos conectados ao segundo Adão, que é Cristo Jesus. A razão de nós não termos, muitas vezes, um desenvolvimento da nossa maturidade cristã é porque nós queremos misturar as duas coisas. Queremos estar conectados ao primeiro Adão e ao segundo Adão. A gente tem que escolher a fonte que vai jorrar na nossa vida. Por isso que o padrão do mundo não serve mais para nós. E eu preciso no meu dia a dia identificar o que está na minha vida que tem a ver com o padrão mundano e não com o padrão divino. Porque o que me capacita a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é passar pela transformação da minha mente. Enxergar as coisas do modo celestial. Mudar essa chave dentro de mim. Entrar no modo reino dos céus. Não mais mundano, mas do reino dos céus. Pensar a partir do trono de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido isso para vocês? É uma palavra pastoral, eu avisei a vocês. Gálatas 4, verso 1. O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Uma criança é incapaz de representar os seus próprios direitos perante a justiça. Ela precisa de um tutor, de um responsável pela vida dela. Então Paulo está dizendo assim, que nós nascemos de novo. Nascemos de novo. No dia do nosso batismo, foi anunciado publicamente que nascemos de novo. Recebemos a nossa identidade. Somos agora o quê? Filhos de Deus.
é uma nova criatura, é o berçário da igreja foi aberto naquele dia, nascemos de novo, um novo convertido, é uma coisa linda de se ver, e ele agora precisa receber todo o cuidado para que ele cresça e passe pelas fases, né? Do maternal, da primeira infância, segunda infância, chega à temida adolescência e depois se torne uma pessoa adulta. O que Paulo está dizendo, ensinando aos Gálatas é o seguinte, que o crente, quando ele nasce de novo, mas ele permanece com uma mentalidade, um desenvolvimento espiritual, emocional, menor de idade, como a criança, ele é a mesma coisa de um escravo. Então Paulo está dizendo que há uma necessidade, não tem escolha nisso. Nós não podemos escolher, nós devemos crescer. É aqui que está o processo de maturidade. O processo de maturidade não é opcional, ele é obrigatório. Porque tem muita gente que classifica algumas práticas, algumas disciplinas da fé, como isso é coisa para pastor, isso aqui é coisa para a fulano, isso é coisa para líder. Não, isso aqui eu sou um simples membro da igreja. Ei, prática de mudança de mentalidade é para toda a igreja. Deus nos fez herdeiros. Já somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, já foi liberado para nós, Cristo Jesus. Em João 17 ele libera, faz a oração sacerdotal e ele está dando, ele diz: Pai, a glória que tu me deste, eu estou dando também para eles, aquilo que o Senhor me confiou, estou repartindo com os meus irmãos, para que eles sejam um conosco. Então não é algo que nós queremos, podemos abrir mão, podemos, a nossa herança, podemos deixar de viver aquilo que Cristo Jesus já liberou para a nossa vida. É aqui que nós fazemos uma pergunta: se Cristo Jesus já nos abençoou, por que eu não consigo acessar essas bênçãos? Você já parou para pensar nisso? Por que eu não consigo passar dessa fase? Por que quando eu chego aqui, eu não consigo avançar? Por que Deus já prometeu, já falou, e eu não consigo acessar essas coisas? Está aqui, nós estamos presos, porque nós não amadurecemos, e somos incapazes. Não tem diferença de um escravo. A mentalidade de uma criança e uma mentalidade de um escravo. Não tem. Paulo está dizendo a mesma coisa. Queridos, mas nós já fomos libertos por Cristo Jesus para viver outra vida. Sim, Paulo está dizendo, mas se não houver uma maturidade, você está no mesmo nível que um escravo. Queridos, vamos ser bem honestos, permitir que o Espírito Santo ministre na nossa vida nessa manhã, entendermos quais aspectos da nossa vida ainda não amadureceram, apesar de termos já idade para isso. Porque a maturidade não tem a ver com a idade. Eu não sei aqui, mas no Brasil tem muito homem de 40 anos que não tem maturidade nenhuma. Ainda passa a noite toda jogando videogame, comendo um monte de porcaria e morando com a mãe e pedindo dinheiro para a mãe para abastecer o carro. Renunciar às coisas que ficaram para trás e correr atrás do que está à nossa frente. Gente, crescer dá trabalho. Crescer dói. Quem de nós aqui não experimentou a dor do crescimento? As pernas doem. Quando chega aquela parte, né, do estirão na vida da criança, doem as pernas, ninguém sabe. Crescimento, crescer dói. E nós precisamos crescer para não depender de gente que administra a nossa vida. Versículo 2, ele diz, olha, essa criança está sujeita a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Ter certeza dessa filiação é uma das provas de maturidade.
que nós somos filhos de Deus? Você tem essa convicção de que você é filho de Deus? Ou você ainda está naquele processo de, eu preciso fazer alguma coisa a mais para me tornar filho de Deus? Eu preciso ajeitar isso aqui. Eu ainda não me sinto perdoado por Deus. Então isso é coisa de criança. Mentalidade de criança na igreja, aquele que vem só para consumir. Ele quer o culto perfeito, o lugar perfeito, ele tudo tem uma crítica para fazer. Criança espiritual. Aonde ele vai, ele arruma confusão. Já pensou que criança não é capaz de gerar filhos? Um dos sintomas da nossa infantilidade espiritual é que nós não somos capazes de gerar filhos espirituais. Se eu não sou capaz de evangelizar, de discipular, de gerar uma pessoa na fé, queridão, eu tenho um problema. Pode ser que eu ainda seja, na minha fertilidade, seja uma criança. Não consigo cuidar de outros. Não me sinto capaz. E se eu não me sinto capaz, eu sou incapaz. Eu não estou desfrutando de tudo aquilo que Deus já liberou para a minha vida. Eu tenho que avançar. Nós adultos espirituais não somos guiados pelos que nós sentimos, somos guiados por propósito. Anote isso. Eu não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo propósito. Porque sentimento é um troço enganoso. Olha o que Jesus disse em João capítulo 12. Eu amo esse texto. João 12, versos 27 e 28. Segura aí. Segura aí. Jesus está fazendo essa oração. Ele está lá no templo com seus discípulos. Já tinha pregado muita coisa. E de repente ele teve essa sensação. Como é que estava o coração dele? Perturbado. Outra versão diz angustiado. Um coração perturbado fica muitas vezes incrédulo. Um coração perturbado muitas vezes vai ficar confuso quanto ao que fazer. E naquele momento ele sentiu essa tentação. A tentação é, e agora? Como é que eu devo orar? E o que eu direi agora? Jesus passou por isso também. Agora, como uma pessoa madura? Olha o discernimento. Ele diz assim, há uma hipótese. Eu posso orar, dizendo, Pai, faz o quê? Salva-me dessa hora. Ou seja, tira essa angústia do meu coração. Eu não gosto de sentir essa angústia. Tira de mim. Mas imediatamente ele diz, essa hipótese, não. Por que não? Porque eu vim. Está vendo? Tem muita coisa que a gente está orando sem necessidade. Estamos orando para Deus tirar um certo incômodo que está na nossa vida. Estamos tentando até tirar coisas que o próprio Deus permitiu na nossa vida. Paulo passa por essa experiência. Ele está orando o tempo todo. Deus, tira esse espinho da minha carne. Tira. O tempo todo orando, jejuando. E então Deus fala, pare de orar sobre isso. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Está vendo que às vezes nós queremos tirar da nossa vida algo que é a porta de entrada para Deus fazer coisas poderosas na nossa vida? Não seja guiado pelos sentimentos, seja guiado pelo propósito. Verso 28, só os homens agora. Não vou orar para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Eu vim foi para isso mesmo. Eu vou fazer uma oração diferente. Qual é a oração que eu vou fazer? Pai, glorifica o teu nome. Meu irmão. Tem orações que você vai parar de fazer, porque você vai substituir por essa. Pai, glorifica o teu nome nessa situação. Glorifica o teu nome no meio dessa confusão, porque eu não estou entendendo nada, meu coração está apertado, não estou entendendo o que isso significa. Glorifica o teu nome nessa situação. E a resposta veio imediata. Deus disse, eu já glorifiquei e vou glorificar de novo. Aleluia. Ele está no controle, é o Deus que já fez e é o Deus que continua fazendo. Eu já glorifiquei o meu nome, mas eu vou glorificar de novo. E todo mundo ouviu essa voz. Gente, a resposta, quando nós oramos segundo o propósito, vem imediata e todo mundo que está perto de nós fica sabendo.
Pense sobre isso. Deus não chega atrasado na sua vida. Se tem alguém organizado e sempre está no momento certo, é o nosso Deus. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus? Glória a Deus. Efésios 1, versículo 3. A gente precisa sempre lembrar desse texto. Quantas bênçãos Ele nos abençoou? Ah, não. Todas as bênçãos Ele já nos abençoou. Agora o capítulo 2, verso 6. Onde é que você está em tudo isso? Porque às vezes, quantas vezes, pastor João, nos sentimos perdidos? Meu Deus, nós nos sentimos perdidos e temos a falsa ideia de que Deus também está perdido. Porque nós fazemos assim, e agora? E nós perguntamos, onde Deus está em tudo isso? Olha que pergunta. Onde Deus está em tudo isso? Ué, capítulo 6 de Isaías. Deus continua sentado num alto e sublime trono, rodeado por todas as criaturas e governando todas as coisas. A crise que Isaías teve quando o seu melhor amigo, seu parente morreu, o rei Uzias, morre. Ele fica agora, e agora será? Perdi o meu melhor amigo. Agora Israel, acabou tudo. E quando ele pensa que acabou tudo, ele tem uma revelação. Qual é a revelação? Ele vê os céus abertos. E quem está sentado no trono? Deus. Quer dizer, o rei da terra morreu, o trono está vazio, mas o trono do universo continua ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. Queridão, nós não temos domínio das circunstâncias, mas nós temos no nosso coração uma certeza: os céus continuam o mesmo, Deus continua o mesmo, Ele não saiu do seu trono e ninguém vai concorrer, não vai ter eleição para ver quem é que vai sentar no trono celestial. Esse trono só pertence a um e ele já está ocupado. Acalme o seu coração, porque a sua alma pode perguntar: onde Deus está em tudo isso? Assentado em seu trono, como sempre esteve. Efésios 2:6. Deus fez o quê? Nos ressuscitou. Com quem? Com Cristo. E com Ele nos fez o quê, gente? Qual é o seu posicionamento no mundo espiritual? Assentado nas regiões celestiais. Com quem? É uma boa companhia para você? É um bom lugar para você sentar? Não está sentado embaixo. Não está sentado. Esse lugar que nós temos já está em Cristo Jesus, sentadinho do lado de Jesus. Ah, meu irmão, o que mais você precisa? Por que você não para com esse chororô? Por que você não para com esse caminhado de ficar chutando pedrinha na rua? Essa história, ó vida, ó céus, e agora? E agora? Olha onde você está sentado. Não, eu estou bem demais, eu vou parar com essas reclamações, velho, besta, coisa de criança. Ah, porque quando Deus diz não para nós, nós temos dificuldade. Por que reclamamos tanto das orações não respondidas? Se podemos fazer uma coletânea, um culto de ação de graça pelas orações respondidas e até por aquelas que a gente não orou e recebeu. Se estamos preocupados, se vamos passar fome, se você está nesse modo, se liberte, isso é um modo escravo. Porque filho não se preocupa se amanhã vai ter comida. Mas se você está envolvido em projetos seus, que dizem respeito só a você, e que você quer provar alguma coisa para alguém, Deus não tem negócios com isso. Deus não vai ser seu sócio em algo tão mesquinho, tão egoísta. Mas se Deus te deu um projeto, como deu para Noé, Deus deu para ele. Noé leva 100 anos construindo algo que Deus deu para ele. Deus mandou ele fazer daquele jeitinho e só teve utilidade. Algo que durou 100 anos para construir, só teve utilidade para 100 dias. Eu não sei por que você fica chorando coisas que Deus já tirou da sua vida, que não tem mais serventia para esse tempo. Eu vou repetir: pare de chorar por uma arca que não tem mais serventia. Eu não sei porque que as pessoas estão procurando arca. Eu não sei porque que tem um maluco aqui dos Estados Unidos que construiu uma réplica da arca. Porque não precisa provar para nada.
para nós, já existiu. Para quê? Não vai ter outro dilúvio. Por que você está construindo uma arca se não vai ter outro dilúvio? Pare de perder seu dinheiro, seu tempo e sua energia com projetos que já passaram. Perdeu a sua utilidade. É uma palavra de conhecimento do seu coração. Pare de ficar lamentando coisas e até pessoas que saíram da sua vida que não fazem parte dessa nova etapa. Então a maturidade, esse caminho da maturidade vai promover unidade da fé. Ô gente, unidade da fé não é conformidade, é unidade. Nós somos pessoas diferentes e estamos unidos na mesma fé. E estamos buscando o conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Por que o conhecimento do Filho de Deus? Porque Ele é o nosso modelo, é o nosso referencial. Eu preciso me expor à pessoa bendita de Jesus para que eu possa me parecer com Ele. O meu espelho não é mais o mundo, o meu espelho é Jesus Cristo. Então eu olho para Jesus e começo a olhar para a minha vida e reflete, essas coisas aqui precisam sair da minha vida, porque eu preciso ser como Jesus. Isso é chegar à maturidade. Atingindo, numa versão antiga diz que eu estou atingindo a estatura de varão perfeito. Aqui está dizendo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Então meu alvo, gente, o meu objetivo de vida é ser como Jesus. Faz sentido isso? Essa é a maturidade. Se eu não estou mais parecido com Jesus, então eu estou fora do propósito. Agora, você seria capaz de hoje, na hora do almoço, você perguntar para as pessoas que são mais próximas a você, o quanto você se parece com Jesus? E aguentar, como adulto, não é como criança, não vai abrir o berreiro e se jogar no chão e dizer que não está mais com fome. É com maturidade, ouvir. Porque não vale o que você pensa de você, vale o que as pessoas estão recebendo da sua vida. Porque Saulo estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, matando gente e botando gente na prisão. Não, eu sou melhor do que Moisés, estou fazendo a vontade de Deus. Não tinha nada de vontade de Deus. E Jesus precisa derrubar ele no chão. Falar, você está me perseguindo, você está resistindo. E Jesus chama ele de boi selvagem. Você está resistindo ao aguilhão. Aguilhão é um instrumento de dominar, de amansar boi bravo. E Jesus olha para ele, você não está como um filho de Deus, você não é um servo de Deus, você está como um boi, um bicho bravo, está resistindo ao aguilhão. Mas acabou isso hoje. Te deixar cego, e você vai aprender a depender de mim. Entende? Tem coisas que Deus precisa muitas vezes chegar numa situação drástica na nossa vida. Uma correção de chinela havaiana não resolve. Porque nós estamos meio bicho brabo. E Jesus sabe lidar com o bicho brabo. Se ele conseguiu amansar Saulo, por que ele não vai fazer isso com você? Comigo. Com a sua sogra, com seu pai, com seu tio, com seu patrão, com quem ele quiser fazer. Agora, é difícil a gente ter que ser amansado por um ferro pontiagudo. E mesmo assim Jesus falou, por que você está resistindo? Eu estou lhe tratando com um ferro pontiagudo, Saulo. Há todo esse tempo e você não entendeu. Veja que nível que precisou. Agora, queridão, ei, Ele é o nosso Pai. E Ele só disciplina quem Ele ama. Uau! Então a disciplina de Deus é uma prova de amor, que eu sou muito amado por Deus. Agora eu preciso ajudar Jesus e parar de ser tão resistente ao seu agir na nossa vida. Olha o versículo 14. Por que a maturidade? Porque o propósito é que não sejamos mais como o que, gente? Diga, eu preciso deixar a infância para trás.
Porque os infantis, olha, eles são levados de um lado para o outro pelas ondas, sendo jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Esses YouTube, tudo que você está seguindo aí, confundindo a sua cabeça. Aí assiste um YouTube e vem para a igreja e diz: pastor, fulano de tal disse assim. Uai, então por que você não vai para a igreja daquele YouTuber? Que nem igreja tem, nem pastor tem. Irmãos, tem muita coisa na internet que é uma benção, mas tem muita coisa que é para levar a criança de um lado para o outro. Ô, querido, chega ali no Ministério Infantil e ofereça, tem um saco de doce, pergunte quem quer. Você vai levar elas para onde você quiser. Sim ou não? Agora apareça lá agora com um prato de feijão e um bife. Poucas vão te seguir. Faz sentido ou não isso para nós? É uma palavra pastoral, dura de ouvir, mas olha, se nós entendermos que Deus está nos levando para outro nível, porque Ele diz ali que a gente é levado, põe a segunda parte do verso 14, por favor. E astúcia e esperteza de homens que induzem aonde, gente? Um erro, gente. O pastor não conduz ao erro. Por isso que você deve valorizar seus pastores. Você devia trazer presente para os seus pastores todas as semanas. Porque de manhã ele levanta, ora por ti. Prepara uma mensagem, vai buscar em Deus para alimentar você. Quer o seu bem, não vai te induzir ao erro. E você ainda fica valorizando mais a internet do que o seu pastor. Ô, queridão, você precisa acordar para a realidade. Quem vai prestar conta de você é o seu líder. Pastor Jeremias Pereira diz: quem vai fazer o seu funeral sou eu. Não é o pastor da internet. Verso 15. Só quem quer ir almoçar agora? Ninguém? Vamos juntos. Antes. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, faz o quê? Cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Cada parte adulta, porque criança não executa a sua função. A maturidade tem a ver com o nosso nível de entrega no relacionamento com Jesus. A maturidade é sobre a ordem de prioridades na nossa vida. Maturidade é revelada quando eu ouço o não de Deus e não me sinto afetado na fé e no amor por Jesus. Eu sei que é difícil ouvir não da parte de Deus, mas olha, programe isso na sua cabeça. O não de Deus é proteção para a nossa vida. Quanto mais maturidade, mais acesso às bênçãos espirituais que já estão liberadas. Eu preciso acessar. É a minha oração todo dia: Senhor, eu quero acessar tudo que já está liberado para a minha vida. Não é meu direito, não é minha herança. Então é isso que eu quero viver. E então eu olho para a minha vida e digo, e me lembro: Senhor, eu estou ainda imaturo para alcançar determinadas bênçãos. Por favor, me leve a esse nível de maturidade. Então eu paro de olhar para as mãos de Deus agora, porque estão liberadas, sim ou não? Estão liberadas. Ele disse: é seu, filho. E então eu olho para a minha vida e pergunto: Senhor, o que precisa amadurecer na minha vida para que eu acesse agora esse nível? Estamos com a bênção de Deus, né? Como diz lá no Brasil, a faca e o queijo na mão. Mas criança não tem habilidade com faca. Criança precisa que alguém prepare para ela o alimento. Não é assim? Nós precisamos crescer ao ponto que a gente tenha destreza com a faca para cortar o queijo e levar a nossa boca e saborear. Tem muitas coisas de Deus que estão liberadas na nossa vida e só depende do nosso nível de maturidade crescer. Queridão, mais maturidade, mais contentamento. Uma pessoa que vive reclamando e que vive sentindo falta das coisas, essa pessoa não tem maturidade. Paulo diz: não que eu tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando para as que estão à minha frente. Pare de ficar tentando recompensar as coisas que não teve no passado. Por isso que tem homem de 50 anos jogando videogame a noite toda. Sabe por quê? Ele está tentando compensar porque na infância dele não tinha um videogame. Pare de ficar tentando compensar hoje. Sabe? História de colecionadores. Gente, colecionador não edifica a vida de ninguém. Porque tudo que ele tem é igual Jesus falou. Um homem que construiu um monte de armazéns e disse: aí alma, sua coleção de cereais. Tem de morango, tem de chocolate, tem de tudo. Folga minha alma, não vai ter nada de falta. E então uma voz grita: ei doido, hoje vão pedir a tua alma. E todos os seus cereais vai ficar para quem? Coleção, meus, colecionador. Pode prestar atenção, nada contra colecionadores, mas presta atenção, toda coleção diz respeito a uma falta, a um trauma que a pessoa teve na infância. Eu tenho um amigo que tem coleção de tênis, são mais de 1000 pares de tênis, da Nike. E ele teve que construir um quarto na sua casa, climatizado 24 horas por dia, para conservar esses tênis. Tudo teve origem na sua infância, quando ele não tinha um tênis para calçar, para ir para a escola, sofrendo bullying da vida dos outros. Queridão, se eu for inventar de ter tudo agora, o que eu não tive na minha infância, vai faltar mundo. Os nossos pecados moram aí, nas nossas necessidades. Cristo é a nossa suficiência. O meu Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Ei, gente, o diabo, a isca de Satanás na nossa vida é a nossa necessidade. Toda vez que estamos sentindo necessidades, faltas, carências na nossa vida, ele aparece com a melhor sugestão da face da terra. Não ande por necessidade, ande por propósito. Mais maturidade, mais autenticidade. Mais maturidade, mais frutos do Espírito. E mais maturidade, mais focado no propósito. Passei alguns minutos, me perdoe, se não der para eu voltar de novo, eu entendo.